Oi, gente! Aqui estou eu para mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Juliana Souza, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo ou nova por aqui, eu já te convido a se inscrever, deixe seu like e bora para mais um vídeo. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Oi, meus amores! Bom, eu tô com a mesma roupa do vídeo anterior porque eu tô aproveitando que eu estou me achando linda e maravilhosa para poder gravar mais vídeos para vocês, como eu tinha o vídeo anterior que eu gravei para vocês, que é sobre como eu comprei o meu apartamento, eu aproveitei para poder gravar outro vídeo. Então, gente, não reparem, tá? É só porque eu tô me achando muito linda. E o vídeo de hoje, gente, eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história de vida, para vocês ficarem me conhecendo um pouco melhor, tá, meus amores? O meu início de vida não foi aquele início tão bom, uma infância tão boa, uma adolescência tão boa, mas mesmo assim eu resolvi compartilhar com vocês, para vocês ficarem me conhecendo um pouco melhor, saberem um pouco mais sobre mim, tá bom, meus amores? Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem, tá bom? Então eu vou começar falando para vocês sobre a minha infância. A minha infância, gente, foi uma infância muito simples. Eu morei até os 9 anos, eu morei na roça com a minha família, era eu, meu pai, minha mãe e mais dois irmãos. A gente morava na roça. Meu pai trabalhava tirando leite, né? E esse período, gente, era simples, porém era bom, sabe? Acho que pra mim foi uma parte da minha vida onde que eu fui mais feliz. Foi nesse período em que a gente morava na roça. Pra mim, eu me lembro até hoje com muito carinho. Eu consigo me lembrar ainda de muitas coisas, até mesmo de quando eu era bem pequenininha. Eu ainda me lembro, tá? E para mim foi o melhor período. Quando as coisas começaram a ficar ruins, quando eu tinha 8 anos, quase 9, a gente ainda morava na roça. E eu fui abusada sexualmente por uma pessoa aos 8 anos de idade. Sim, gente. Eu não vou falar quem foi, nem nada. Vou só falar isso porque essa parte é uma parte muito importante para ser dita, porque foi daí para frente que a minha vida começou a mudar. Eu fui abusada somente uma vez, tá? Gente, não foi meu pai nem nada não, tá? Meu pai, ele nunca me faria isso não. Foi outra pessoa, que não vem o caso o nome. Aí, a partir daí eu comecei a ser uma pessoa mais, na época, né, eu era uma criança de 8 anos. Eu comecei a ser uma pessoa mais fechada e eu quis contar para minha mãe e a pessoa falou para mim que não era para me contar, que ela não iria acreditar em mim e ainda ia me bater e tal. Então eu nunca contei para minha mãe, tá? Eu guardei para mim. Na verdade, gente, na época eu não sabia o que tinha acontecido, na verdade, toda mesmo. Eu não sabia o que tinha acontecido. Para mim, a pessoa só tinha me machucado. Eu não sabia o que tinha acontecido. E eu fui descobrir isso anos depois, o que que era. Mas mesmo assim, aquilo ficou em mim, sabe? Mesmo eu sendo inocente, mesmo eu não sabendo. Porque na época, gente, a gente não tinha acesso à internet, não tinha internet, celular, não tinha essas coisas. No máximo que a gente assistia era a televisão, que pegava um canal só. Então não tinha como eu saber o que era. Então, depois disso, com 9 anos, o meu pai ficou doente, ele teve um problema de coração e ele não podia mais trabalhar no sol, pegando peso, essas coisas. Então a gente teve que se mudar para a cidade. A gente se mudou para uma cidadezinha do interior, tá? Que foi lá que eu passei a minha adolescência. Tenho boas e más recordações deste lugar. Na verdade, mais ruins do que boas. Depois que a gente se mudou para a cidade, a minha vida mudou muito e para pior, tá, gente? No primeiro dia de aula, eu já comecei passando vergonha, porque eu lembro até hoje que eu tive que levar.
o meu material escolar numa sacola de arroz. Às vezes eu falo isso até mesmo para minha filha, se ela não acredita, mas é verdade. Nem eu, nem meus irmãos, a gente não tinha material escolar. Era tudo que era ganhado da escola. E eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia de aula, foi assim, eu tive que levar na sacola de arroz e eu fui descalça porque eu não tinha nenhum chinelo para calçar. Aí a primeira parte ruim foi essa, gente, que as pessoas ficaram rindo, perguntando, as outras crianças, né? Não tinha muito o que falar. Logo depois que a gente se mudou, passado um mês, eu acho, não tenho muita certeza. Meu pai não tinha arrumado emprego ainda. Ele estava recebendo, né? Que ele trabalhava quando a gente morava na fazenda. Ele trabalhava de carteira assinada, então ele saiu do trabalho, estava recebendo ainda os tempos de casa dele, né? E tal. Como ele ainda não tinha arrumado emprego, minha mãe arrumou um emprego para ela. Só que ela arrumou um emprego para trabalhar à noite, para tomar conta de um idoso acamado. E aí a minha vida começou a virar um inferno, porque a gente não era acostumado, né, de ficar sem minha mãe. Na época eu tinha 9 anos, os meus irmãos são mais novos. Então a gente chorava muito quando ela saía para trabalhar, todos os dias a gente chorava. E nos primeiros dias foi só isso, a gente chorava e tal, depois parava. Mas quando passou uns 15 ou 20 dias mais ou menos, o meu pai começou a ter ciúmes da minha mãe, achando que ela estava traindo ele. E ele pensou que eu sabia do que estava acontecendo e não queria contar para ele. Então, a partir daí, todos os dias, quando minha mãe saía para trabalhar, o meu pai me batia. Ele não falava diretamente, você sabe o que está acontecendo, não. Ele não me perguntava, era simplesmente pelo fato de eu chorar ou os meus irmãos chorar, ele me batia, tá, gente? E ele não era bater com a mão, não, gente. Ele batia com fio de luz, com cinto, com cabo de vassouras. Eu já tive vezes que eu apanhei tanto que eu tive que ir para a escola num calor de quase 40 graus usando calça comprida e blusa de frio, porque eu tava com meu corpo todo manchado de roxo, tá? Aí isso aconteceu durante uns 2 ou 3 meses ou mais, eu não me lembro bem, gente. Eu só sei que foi por muito tempo, até que um dia, eu não aguentando mais, eu falei para minha mãe que não era para ela ir trabalhar mais, que eu não queria mais que ela fosse trabalhar, que eu queria. Aí ela perguntou por quê. Eu fui e falei para ela que todos os dias, quando ela saía para trabalhar, o meu pai me batia. Aí ela, né, eles foram lá discutir, conversar e tal. Tal, foi até que minha mãe até saiu do trabalho e arrumou outro para trabalhar durante o dia, até por causa disso. Aí meu pai parou um pouco de me bater, porém ele não era mais a mesma coisa comigo, igual quando a gente morava na fazenda, sabe? Ele ficou ruim comigo, sabe? Ele me batia por qualquer coisa, se eu falasse qualquer coisa, ele não gostava, ele me xingava, ele me batia. Então, quando eu fiz 12 anos, 12, uns 12, quase 13, eu comecei a sair de casa e aí comecei a ir pra festa, beber, fumar, sabe? E ele continuava me batendo. Então eu comecei a não voltar mais para casa. Eu comecei a dormir na rua. Eu dormi várias vezes na rodoviária. Se alguém que me conhece daquela época assistir esse vídeo, vai até lembrar até que teve muita gente que chegou a me ver dormindo na rodoviária. Ou quando eu não ficava na rodoviária, eu ia para casa de alguma amiga, né? Fingia que ficava lá conversando só para não ter que voltar para casa e acabava ficando por lá. Enrolava até ficar bem tarde para a pessoa me deixar dormir na casa dela. Eu já cheguei a ficar mais de 15 dias na rua, sem ir para casa. Tá? Isso com 12 anos, 12 para 13 anos. Parei de estudar com 13 anos. Eu fiz até a quarta série.
A quinta série eu não terminei, que eu parei de estudar, porque eu saía, bebia muito e não tinha condições de ir pra escola, né? Aí, é, aos 14 anos, eu arrumei um emprego para trabalhar em barraca em festa. Aí que esse pessoal monta barraca em festa. Eu fui trabalhar com eles, porque eu trabalhando, que eles trabalham viajando, então eu não precisaria ficar em casa. Então eu comecei e fui trabalhar com eles com 14 anos. Aí trabalhei num período de 6 ou 7 meses. Depois tive que voltar para casa. Mas era assim, gente. Eu sumia no mundo. Aí voltava. Quando eu voltava, todo mundo me tratava muito bem, sabe? A minha mãe, gente, ela nunca me maltratou. Eu e minha mãe, a gente sempre foi muito amiga. Eu acho que até isso que incomodava muito meu pai. Acho que ele tinha ciúmes. E ele dizia que eu não era filha dele. Eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Não sei, minha mãe nunca confirmou isso. Ela sempre dizia que eu era filha dele, mas ele dizia que não. Então, isso incomodar, ele ficava muito incomodado comigo. Então, ele me tratava bem durante 2, 3 dias e depois ele já pegava e já inventava alguma coisa para poder me bater, sabe? Aí isso eu pegava e saía de novo, e sumia por mais uma semana, depois voltava e fiquei nessa vida. Chegava já às vezes de ir para casa, mas não entrar em casa. Eu dormi na laje de casa para não encontrar com ele, para ele não me bater. Então foi um período bem difícil. Depois a gente veio morar aqui na cidade onde que eu moro agora, né? Eu vim morar aqui, eu ia fazer 15 anos quando eu vim morar aqui. Que eu me lembro bem porque o meu aniversário de 15 anos eu já morava aqui, né? Aí a gente morou até nesse mesmo bairro onde eu moro hoje. A gente morou. Era tipo um sítiozinho que tinha por aqui que eu não me lembro mais onde é, gente. Não me lembro. Eu apaguei totalmente da minha mente. Aí a gente foi morar lá. Aí o meu pai, ele me bateu. Ele me bateu, de eu ficar marcada já, eu com 15 anos. E foi a última vez que eu vi ele. Eu falei pra ele que ele nunca mais iria me bater na vida, que eu ia embora. E eu juntei minhas coisas e fui embora com pessoas que eu nem conhecia. Fui morar em outra cidade bem longe. Fui morar em Paraíba do Sul, junto com uma amiga minha e o namorado dela. A gente foi morar lá. Eu morei lá no período de um ano e um pouquinho. Não me recordo muito bem. Lá eu conheci muitas pessoas boas, mas conheci muitas pessoas ruins também. Eu passei muitas dificuldades lá, passei muita fome. Não foi um período bom. E foi lá que eu conheci o pai da minha filha, com 16 anos. Eu conheci ele e eu engravidei. Quando eu voltei para casa, eu estava grávida da minha filha. No dia que eu cheguei aqui de volta, que eu vim embora, que foi ele até que pagou a minha passagem para mim vir embora. No dia que eu cheguei aqui, foi o meu pai já tinha morrido, no mesmo dia. Eu não cheguei no velório dele nem nada. Quando eu cheguei, ele já estava sendo enterrado. E daí em diante, eu fiquei morando na casa da minha mãe com os meus irmãos. Aí, alguns meses depois, isso eu tinha 16 anos já. Alguns meses depois eu descobri que eu estava grávida. Foi daí que eu decidi falar pro pai da minha filha, né, que eu estava grávida. Foi o pior erro que eu cometi na vida, foi ter falado pra ele. Porque na época, gente, eu fiquei com medo, porque o meu pai tinha acabado de falecer. A minha mãe trabalhava, tinha meus dois irmãos, eles eram pequenos ainda, tinha menor de idade. O meu irmão mais novo tinha 12 anos na época. Então, eu fiquei com medo, né, de falar pra minha mãe que eu tava grávida e falar que minha filha não tinha pai. E ela me colocava na rua, né? Como que eu sozinha na rua, eu me virava, porque eu já estava acostumada com isso. Agora, grávida era outra coisa, né? Então, eu resolvi contar pro pai da minha filha que eu estava grávida e tal. E ele quis vir morar em Macaé junto comigo. A minha mãe
deu um quarto da casa dela pra gente morar. E eu fiquei morando junto com ele durante 8 anos, quase 9. Foi o piores anos da minha vida, tá, gente? Eu sofri muito, eu apanhei muito dele, passei muita necessidade. No início, até que não, gente. No início, ele era uma boa pessoa, ele me tratava super bem, porém, de uns 4 anos em seguida, depois que a gente já estava junto, foi, foi só agressão. Ele se envolveu com pessoas erradas, ele começou a beber muito, usar drogas e deixava a gente passar necessidade, eu e minha filha. Ele nunca maltratou a minha filha, sabe? Ele nunca bateu nela, nem nada do tipo. Porém, ele também não comprava as coisas para ela e eu apanhava. Eu tenho um problema nesse braço, de tanto que ele me bateu. E eu tenho um problema na coluna, porque ele também me jogou eu no chão, eu bati com as costas na madeira da cama, assim, deu um desvio na minha coluna. Na época que eu morava com ele, gente, tinha vezes que eu não conseguia nem andar. Eu cheguei a ficar 6 meses de cama sem conseguir andar para fazer nada. A minha filha era criança na época, ela com uns 6, 7 anos, ela aprendeu a cozinhar, lavar louça, fazer as coisas porque eu não podia fazer, que eu não levantava da cama, era minha filha que fazia. Eu tive que ensinar ela a fazer tudo. Ela praticamente cuidava de mim nessa época, ela com 7 anos. E eu só consegui me livrar do pai dela porque ele arrumou outra mulher. E graças a Deus eu consegui me livrar dele. Nesse período eu morei até um tempo na casa da minha mãe, eu fui para outra cidade. Morei um tempo na casa da minha mãe. Aí quando eu descobri que ele estava com outra mulher, que na verdade quando eu fui para minha mãe eu fugi dele. Eu fui falando que ia visitar, mas não voltei mais, entendeu? Aí ele arrumou outra mulher. Quando eu descobri que ele tinha arrumado outra mulher, ainda estava morando dentro da minha casa, eu voltei e botei ele pra fora. E ele não teve como ele dizer que não ia, entendeu? Porque ele já estava com outra. Então ele teve que ir embora, graças a Deus. Foi assim que eu consegui me separar dele, porque ele não aceitava se separar. A gente falava em separar, ele ia enrolando, sabe, gente? Ia ficando, me ameaçou várias vezes, falava que ia sumir com a minha filha, que ia levar minha filha embora, entendeu? Então, foi um dos períodos bem ruins da minha vida, que eu não gosto muito de lembrar. Assim, gente, eu não desejo mal para ele. Graças a Deus, ele hoje em dia não me incomoda. Ele vive em outra cidade, com outra pessoa. Eu não dependo dele para nada, ele não dá nada à minha filha, ele não pode me cobrar nada, não pode cobrar nada da minha filha, nada de nada, sabe, gente? Graças a Deus. E eu prefiro assim. Eu não quero dever nada a ele, eu não quero que ele, assim, ter contato, sabe, gente? Eu prefiro assim ele viver a vida dele e eu a minha. E aí consegui me separar, morei um tempo sozinha com a minha filha, até conhecer meu atual esposo. Até conhecer meu atual esposo. Eu fiquei um ano mais ou menos sozinha, conheci meu atual esposo e a gente resolveu ficar junto. Ele é uma pessoa maravilhosa pra mim, gente. Dele eu não tenho do que reclamar. Ele é uma pessoa trabalhadora. Ele trabalha muito. Sempre trabalhou desde quando eu conheci ele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele cuida de mim, da minha filha. Cuida da minha filha como se fosse filha dele. Então, dele eu não tenho o que reclamar. Graças a ele, hoje eu consigo andar, fazer minhas coisas. Eu não sinto mais dores como eu sentia antigamente, porque hoje eu sou bem tratada, né, gente? Ele não me maltrata, ele não me bate. Então hoje, antigamente eu sempre tinha crises porque o meu ex-marido ele me batia. Hoje não. Hoje eu já não sinto mais tanta dor. O meu braço, realmente, o meu braço dói. Tem vezes que eu não consigo levantar o braço. Mas, em visto do que eu vivia antes, isso daqui, o meu braço doer, não é nada, tá, gente? E eu também já fiz tratamento, tá? Tomei remédio, mas não melhora. Eu não sei porquê, mas não melhora. E é isso, gente.
Isso eu contei um pouco, eu contei resumido, tá, gente? A história, porque não tem como eu contar tudo, 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 mas a minha história de vida foi essa. Ficou muitas coisas de fora, mas o vídeo ia ficar muito grande, já tem quase 20 minutos falando. O vídeo iria ficar muito grande, então eu contei minha história resumido para vocês. Em questão do meu pai, ele já tem muitos anos que ele faleceu. Infelizmente, ele faleceu sem eu falar com ele, eu nunca consegui conversar com ele, nunca consegui expor para ele o que eu sentia em relação a tudo que ele me fez, mas espero que Deus tenha ele em um bom lugar, não de coração mesmo, nunca desejei o mal para ele. A minha mãe, como vocês sabem, né? Minha mãe também faleceu, tem 2 anos. E a minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Meus irmãos, eu me dou super bem com eles, converso com todos eles. Apesar de eu ser bem afastada, sabe, gente? Eu não sou muito de ter muito contato. Até amizades, eu não tenho muitas amizades. Eu converso com pessoas, eu não tenho amizades de as pessoas ficarem dentro da minha casa, eu indo muito nas casas das pessoas, não. Eu sou mais reservada. Até com os meus irmãos, até eu não sou muito de ir na casa deles. E nem eles que mais que vêm, meu irmão mais novo, mais que vem aqui me ver. Se bem que tem um tempinho já que ele tá meio sumido. Mas ele vem me ver. Eu, quando eu posso, também eu vou lá na casa dele, mas é muito difícil, porque eu não gosto mesmo, gente, de ficar indo nas casas dos outros, ficar saindo, né? Então foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber da minha história. Essa é foi a minha realidade. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa diferente. Eu tenho, tenho depressão ainda, principalmente agora depois que minha mãe faleceu, mas o canal tá me ajudando a melhorar, graças a Deus. Eu tô me sentindo muito melhor. E eu, em nome de Jesus, eu tenho certeza que um dia eu vou ser curada disso e eu não vou ter mais nada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!